Vamos voltar ao tema da relação entre esquizofrenia e violência para lembrar que não existe essa relação. Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade no canal e hoje fazendo esse diálogo mais do que necessário, porque a gente tem muita coisa para discutir quando a gente fala da relação entre esquizofrenia e violência. Então a gente vai falar sobre o caso de Novo Hamburgo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, sobre a relação que existe entre a violência e os transtornos mentais, a esquizofrenia em particular, quais são os fatores de risco realmente associados à violência e a principal das violências que acontece com relação à esquizofrenia, que é o preconceito, a discriminação e o estigma. A gente vai falar de tudo isso se você ficar aqui até o final e já clicar aí nos alertas, já deixar seu like é sempre importante para o vídeo alcançar mais pessoas e se inscrever no canal se você não for inscrito. Começando pela notícia, em outubro de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, um homem em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que tinha esquizofrenia, já tinha sido internado por causa da doença, se envolveu ali numa tragédia, ele sequestrou ali a família, parece que a família estava meio feita de refém, a família chamou a polícia e ele resistiu aos policiais e acabou matando alguns familiares, matando policiais, deu mais de 100 tiros, centenas de tiros, e ele tinha 2 revólveres e 2 espingardas legalmente registrados em seu nome em casa, além de um monte de munição. Aqui já é a primeira situação meio aberrante dessa notícia, porque para a pessoa ter o registro, ela ser o CAC, né, dos clubes de tiro, dos caçadores, da autorização, a pessoa precisa apresentar lá para o Exército, para a Polícia Federal, um atestado psicológico de que ela tem condições de ter aquela arma. E o sujeito tinha esquizofrenia, já tinha sido internado. Como ele tinha esse atestado, o que dizia nesse atestado, se ele apresentou esse atestado, a gente ainda não sabe, no momento que eu estou gravando o vídeo isso não se sabia, mas chama atenção, né? Só não deveria ter essa autorização. Apesar de que, embora não seja permitido, nem no Brasil, nem praticamente qualquer lugar do mundo, que uma pessoa com esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos tenha posse de arma, na verdade, a maioria das pessoas com esses diagnósticos não é violenta. Importante a gente dizer isso. Porque sempre que a gente ouve essas notícias, a gente fala de uma pessoa que tinha doença e que cometeu alguma coisa. A gente nunca ouve as notícias da maioria esmagadora dos pacientes que têm o problema e não comete ato nenhum. Você nunca viu uma manchete dizendo assim: paciente tem alta do hospital e se integra normalmente à família. Por que a gente não ouve essa manchete? Porque isso é o dia a dia, porque isso é corriqueiro. O que ganha manchete é o que é exceção. O dia a dia não vira notícia, a notícia é aquilo que é excepcional. Então é excepcional que um paciente cometa atos de violência. A regra é não cometer. O problema é que, como a gente não convive com pacientes, a maioria das pessoas não tem um convívio, não interage, não conhece, só ouve falar de pacientes com esquizofrenia quando vê essas notícias. Então na cabeça das pessoas fica marcado que esquizofrenia tem essa relação com violência, mas não tem. Na maioria dos casos, os pacientes adequadamente tratados, tomando remédio, inseridos na sociedade, no seio da família, eles muitas vezes vão dar trabalho, às vezes eles têm crises, às vezes precisam ser internados, mas não cometem atos de violência. Às vezes tem briga, como tem briga em qualquer família, um fica nervoso com o outro, não é que o paciente é sempre bonzinho, mas não tem esses atos de violência, não tem uma relação com homicídio, não tem uma relação com agressividade. Aliás, é o contrário, todo mundo que estuda o tema sabe disso. Paciente com esquizofrenia tem muito mais risco de ser vítima de violência do que ser autor de violência. Então, a gente precisa sempre voltar a esse tema para combater esse estigma. Mas existem fatores que podem levar o paciente com esquizofrenia a ser violento, a ficar agressivo? Existe, a verdade é que existe. Porque muitas vezes, até pelo preconceito, pelo estigma, as pessoas não querem falar que tem um problema, não querem se tratar, não vão atrás, não fazem um tratamento adequado, e sem o tratamento adequado podem ter delírios, podem ter alucinações, podem ter crises psicóticas que às vezes vão cursar com violência. Então, nesses casos, uma parte dos pacientes que não se trata e que desenvolve uma crise e que na crise tem algum componente de agressividade e hostilidade, aí eles vão ficar violentos. Ou seja, o que a gente precisa para combater
a violência é combater o estigma, porque com menos estigma as pessoas se tratam, com mais pessoas se tratando, menos vezes isso acontece, menos manchetes vão surgir ligando esquizofrenia à violência. Além disso, não é raro que os pacientes, mesmo por conta do tratamento inadequado, acabem tendo maior risco de uso de substâncias. Então, se o paciente está intoxicado por alguma substância, seja álcool, seja outras drogas, aí a intoxicação é um fator de risco para a violência. Mas isso independente da esquizofrenia. Né? Muitos dos casos de homicídio, a gente sabe no Brasil, estão associados, por exemplo, a uso de álcool, né, em volta dos bares. Isso aí é uma estatística conhecida também do Brasil. Então, o uso de substâncias em pacientes com esquizofrenia pode se associar à violência, mas é muito mais pelo uso da substância do que pela esquizofrenia. E, claro, o uso de substância desestruturando a vida da pessoa, piorando o tratamento, pode levar à crise e a crise levar à violência. Mas lembrando, isso é sempre uma exceção. Na maioria dos casos, os pacientes estão aí, estão na vida, estão se tratando, estão lutando aí para ficar bem na sociedade, para ficar bem com a família e não estão cometendo nenhum ato de violência. A maior violência que existe, além dos pacientes serem mais vítimas de violência do que autores, é o próprio estigma. O estigma é esse conjunto de reações que se formam com relação à pessoa, que é baseado em principalmente preconceito, discriminação e estereótipo. O estereótipo é um aspecto cognitivo, você acha que sabe quem é aquela pessoa a partir de um elemento, então ela tem esquizofrenia, então você já acha que já sabe tudo sobre ela, quando os pacientes que têm esquizofrenia são muito heterogêneos, a gente não pode dizer que conhece uma pessoa só porque sabe o seu diagnóstico. Um aspecto afetivo do preconceito, de você ter uma aversão, um afastamento de alguém porque tem um diagnóstico. Então você não sabe nada sobre essa pessoa, mas sabe o diagnóstico e você fala assim, então não gosto. Isso é o preconceito e a discriminação, que é o aspecto comportamental. As pessoas têm têm menos direitos, né? Têm menos possibilidades, as pessoas são interditadas, proibidas, afastadas, enfim, são tratadas de forma diferente e, do ponto de vista prático, comportamental, a sociedade trata elas com mais desprezo, né? Trata pior. Então, esses três aspectos compõem o estigma, que é a grande violência que os pacientes com esquizofrenia acabam sendo submetidos no dia a dia por conta de a gente sempre falar dos diagnósticos quando acontecem essas notícias. Então, eu precisei vir aqui, eu achei importante voltar aqui para falar. Na maioria dos casos, a esquizofrenia não está associada à violência. É importante bater nessa tecla, é importante lembrar disso para a gente combater cada vez mais o estigma, o preconceito, a discriminação e o estereótipo. Você tinha um pouco desse receio? Tem ainda? Coloca aí para mim, fala a verdade aí nos comentários, vamos manter esse diálogo. Você já viu pessoas serem discriminadas por causa do seu diagnóstico? Você já tinha percebido como essas notícias sempre trazem esse aspecto negativo? Coloca aí nos comentários, vamos manter esse diálogo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá uma maratonada nos vídeos, tem um monte de vídeo aqui interessante sobre esses temas para você aqui e deixa o seu like. O seu like, você sabe, é muito importante para o vídeo alcançar mais gente e assim a gente conseguir combater ainda mais o preconceito.